Obrigada, tá? Vou pedir licença para tirar aqui, já que a gente está distante, né? Para respirar um pouquinho. É a primeira vez que eu venho aqui na igreja de vocês, mas eu confesso que eu me sinto em casa. Porque eu acompanho todas as publicações que a Elaine faz, a Thaís faz, e eu vejo que é uma igreja muito animada, muito empenhada, tem muitas atividades, o que eu acho muito bacana, né? Esteve aí bem ativa durante a pandemia, transmitindo os cultos, fazendo tudo com muito carinho. Então a gente acaba se sentindo em casa, se sentindo parte da família. E eu parabenizo a igreja por cada atividade que vocês têm feito. E agradeço a Thaís e o convite de estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouquinho com vocês, um pouco do meu conhecimento dentro da minha área técnica. Como a Thaís disse, hoje eu sou secretária na associação, trabalho ali como secretária da tesouraria, mas sou formada em técnico em raio-x com especialização em mamografia. Eu trabalhei no Hospital Adventista de 2005 a 2009, na parte de recepção de diagnóstico, e desenvolvi a minha paixão pela radiologia, né? Fiz o curso em 2015, voltei para o Hospital Adventista como estagiária, cheguei a ser efetivada na época, mas por um chamado do meu esposo para trabalhar na escola de Americana, nós acabamos vindo aqui para o interior de São Paulo. Não apresentei o marido, né? Desculpa, Thaís. Eu vim acompanhada do meu esposo Fábio, que ele trabalha ali na central de vendas da educação, e o meu filho Dimitri, que está ali fora com as crianças. Então, eu trabalhei ali no Hospital Adventista, fui efetivada, mas nós viemos para cá, para o interior, em 2016. Ficamos em Americana 2 anos, e viemos para Campinas em 2018. E estamos aqui há 3 anos atualmente. Ele trabalhando na associação, na central de vendas, e eu como secretária na tesouraria. Mas a minha paixão pela radiologia, pela mamografia, pela saúde, ela vai ser eterna, né? E eu carrego pela vida. E eu decidi esse ano compartilhar um pouco do meu conhecimento técnico, na visão de profissional da mamografia, dentro do que eu acho válido para nós mulheres, né? Eu vejo hoje que as mulheres têm muitas dúvidas em relação a alguns exames, alguns procedimentos, o que fazer. E algumas pessoas conhecidas, familiares e amigas sempre me procuram para tirar alguma dúvida. E eu sei que isso, na maioria das vezes, é a dúvida de muitas pessoas. Então, eu trouxe um pouco hoje desses assuntos para compartilhar. Se no final você tiver alguma dúvida que eu possa responder dentro do meu conhecimento, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou dizer para você, eu acho melhor procurar um médico, né? Porque tem alguns casos que são mais complexos. Então, apresentando o projeto de Outubro Rosa, né? Como que surgiu, de onde surgiu, qual que é a função. Vocês conseguem ver aqui em cima certinho? Ou eu acho bom apagar um pouquinho, né? Obrigada. Trouxe aqui minha água. Eu trouxe aqui um potinho, mas não é lanche da tarde, tá, gente? Vocês já vão ver do que é. Deixa eu só deixar aberto. Vou deixar aqui para fácil acesso. Então, eu vou trazer para vocês hoje um pouquinho, explicar do que é o Outubro Rosa, né? Qual que é a função do Outubro Rosa? Ela é uma campanha mundialmente conhecida, que ela é implantada no mês de outubro, especificamente fixado, para lembrar as mulheres de fazerem o acompanhamento, o check-up, o rastreamento do câncer de mama. Né? Embora a gente tenha ali o Outubro Rosa, que traz a cor rosa justamente por ser uma cor mais feminina, mais delicada, né? A gente tem que lembrar que o resto do ano ele tem que ser colorido, ele tem que ser feliz, ele tem que trazer ali a nossa preocupação para a nossa saúde. Né? Eu não posso esperar só chegar outubro para procurar ali um posto médico, procurar um exame para fazer. Se eu sentir que eu posso, que eu preciso fazer durante o ano, se eu tenho alguma alteração, eu tenho que fazer isso em qualquer época do ano. Tá? Mas o Outubro Rosa é fixado justamente para lembrar você que você precisa fazer isso. Certo? E como que surgiu o Outubro Rosa? Né? Foi no Brasil? Foi em outro lugar? De onde ele veio? O Outubro Rosa ele teve início lá no Texas, nos Estados Unidos. Né? A primeira vez que teve esse grande evento do Outubro Rosa foi em 1990, através da primeira corrida pela vida, que foi um grupo de mulheres que fizeram através da Fundação Susan Komen. Essa fundação fez esse projeto em 1990
com o intuito de puxar a atenção das mulheres, das pessoas, para a importância do tratamento do câncer de mama. Essa fundação leva esse nome de Susan Komen, porque foi uma mulher que teve o câncer de mama diagnosticado no ano de 78, e ela tinha 34 anos na época. Só que, como naquela época não tinha um tratamento avançado, os exames eram mais precários, ela teve aí, entre o diagnóstico e a sua morte, apenas 2 anos de diferença. Então, foi muito rápido, né? E a sua irmã, a Nancy, ela era muito mais que irmã, ela era uma amiga. E ela sentiu muito aquele sofrimento dela com câncer de mama, a perda da irmã. E ela decidiu que, a partir dali, ela ia empenhar a sua vida em se preocupar com outras mulheres, engajar outras empresas, outras fundações, para esclarecerem o que é o câncer de mama, quais são os métodos de rastreamento, métodos de prevenção. E ela fundou essa instituição, a Nancy. Então, tem ali a Fundação Susan Komen, fundadora a Nancy Brinker, foi fundada no ano de 1982. Então, ela fundou a instituição em 1982. Em 1990, ela fez a primeira caminhada pela vida, né? Primeira corrida pela vida. Ali, todos estavam de rosa, elas distribuíram os lacinhos para as mulheres que estavam participando do evento. O pessoal gostou da ideia e eles distribuíram, então, entre os comerciantes, entre os moradores, e essa moda do lacinho pegou, né? É impossível olhar para o lacinho e você não lembrar do Outubro Rosa. E dentro aqui do nosso país, nós também temos algumas instituições que exercem a mesma função. A primeira delas é a FEMAMA, que é uma federação brasileira que cuida dessas instituições, dessas organizações. Eles levantam fundos para estudos, para apoio a pacientes com câncer de mama, para confecções de perucas, que é no caso também ali da Fundação Laço Rosa. Elas recebem a doação dos cabelos, né? Você corta o seu cabelo, doa o seu cabelo, eles recebem, confeccionam perucas e doam para aquelas mulheres que estão em tratamento de câncer, né? A gente sabe que o cabelo ele é a presença da mulher, é a feminilidade, né? Ele representa a feminilidade. Então, a mulher, quando perde ali seu cabelo, ela perde ali a autoestima, ela perde a presença, ela perde grande parte da sua identidade. E essa instituição, ela é preocupada com essa parte da mulher, de ajudá-la a passar por essa fase, até que seus cabelos nasçam de novo. Elas confeccionam essas perucas e doam. Tem todo um cadastro para você fazer, toda uma apresentação de laudo, mas é muito bacana esse projeto que elas fazem. E tem também, tão conhecido quanto, o Instituto Avon, né? Que também vem aí há anos já trabalhando com essa parte de Outubro Rosa. Hoje ele é um projeto mundialmente conhecido. Até hoje o Fábio estava assistindo o culto da igreja da Argentina. A gente acabou se familiarizando com uma igreja da Argentina por causa dos cultos online, né? Então, hoje o Fábio estava assistindo e eles falavam justamente que teria uma palestra à tarde sobre Outubro Rosa. E é muito legal ver que o mundo inteiro está engajado em cuidar da saúde da mulher. Né? Então, onde você passar hoje, qualquer estado, qualquer país, você vai ver que o pessoal está lá, um monumento iluminado de rosa, uma decoração de rosa, pessoal com lacinho, camisetas rosa. Então, o mundo inteiro está engajado nessa campanha de Outubro Rosa. Aqui no Brasil, a primeira aparição, o primeiro evento da campanha de Outubro Rosa foi no ano de 2002, quando foi justamente o próprio Instituto Avon que fez a iluminação do obelisco do Ibirapuera, de forma a chamar a atenção dessas pessoas para esse mês de conscientização do câncer de mama. Só que no Brasil, a campanha não engajou tão rápido assim quanto foi nos Estados Unidos, demorou um pouquinho. Foi só lá no ano de 2008 que outros monumentos brasileiros aderiram à mesma campanha, deixaram ali os seus monumentos na cor rosa, abraçaram a campanha. Então, desde 2008, o Brasil tem se empenhado de uma forma mais intensa na campanha do Outubro Rosa. E quais são as contribuições desse tipo de campanha, né? Primeiro, que é estimular o diagnóstico precoce, de lembrar. Porque se não tem esse mês para lembrar a gente fica naquela, não, começar o ano, eu começo a dieta, eu vou fazer meus exames, eu vou fazer isso, vou fazer isso. Só que vem início de escola, início de faculdade, trabalho, as tarefas da gente começam a se
acumular, passa o ano e a gente não fez, né? Então, essa é a função do Outubro Rosa e essa é a contribuição que ele traz para a gente. As carretas de mamografia que são implantadas na cidade, geralmente eles mencionam pontos específicos da cidade para você ir até lá, é uma espécie de laboratório móvel, você chega, realiza a sua mamografia, você pode retirar sua mamografia na hora, dependendo da equipe que está lá já para laudar, ou eles te dão um protocolo e você volta outro dia para retirar a mamografia e dar seguimento com a consulta, com acompanhamento médico. E ele ajuda a que você tenha um acesso maior aos centros de diagnóstico, aos exames de diagnóstico. Por quê? Além dessas carretas gratuitas que são oferecidas pelo governo, algumas clínicas particulares também oferecem algumas mamografias gratuitas ou elas trabalham com uma forma de desconto especial. Então, você faz a mamografia, se precisar do ultrassom tem um desconto, se precisar da biópsia tem um outro desconto. Então, eles vão dando um suporte a mais para você. Isso, para eles, gera um custo, mas é um custo-benefício, que ele está se preocupando com a sua saúde, né? Você leva mais pessoas para fazer também, você se preocupa com a próxima, e dessa forma a gente consegue abranger o maior número de mulheres possível. E outro ponto muito importante da campanha de Outubro Rosa é de trazer para nós os nossos direitos sociais e os nossos direitos à saúde. Por quê? Quando a mulher está ali acometida de um câncer, ela tem uns direitos a mais na sociedade do que normalmente se tem. Só que nem sempre esses direitos são falados. Aí eu trouxe ali, mas eu acho que para mim está um pouquinho longe. Mas se vocês não conseguirem ver, mas eu vou resumir. Quando você descobre que você tem câncer, você tem direito pelo SUS de que seu tratamento se inicie em até 60 dias. Porque o câncer ele não para, ele é uma multiplicação celular. Então, você precisa começar esse tratamento rápido. Então, você tem o acesso rápido, você deve ter o acesso rápido, ter é outra história, mas você deve ter o acesso rápido ao tratamento. Você, se precisar de cirurgia, de reconstrução mamária, você também tem a cobertura pelo SUS. Você deve ter acesso aos medicamentos necessários para o seu tratamento. Existem também alguns direitos sociais que você tem. Redução ou isenção de alguns impostos, isenção de pagamento de passe, né, de transporte coletivo. Você pode, inclusive, ter, diante de morte ou invalidez devido à doença, você pode ter a quitação do seu imóvel, se comprovada a sua invalidez também. Então, são alguns direitos que a sociedade não te explica, mas que você tem. E essa é a função. Quando você pesquisa lá algumas ONGs, algumas fundações de câncer de mama, eles trazem todos esses assuntos para você estar ciente de tudo que você tem de suporte psicológico, social, de tudo que você precisa de suporte para superar essa fase de enfrentamento do câncer de mama. Tá? E aqui em Campinas, nós temos uma instituição que ela não só cuida dessa parte de câncer de mama, mas ela abrange também outras partes da saúde da mulher. A parte de fertilidade, de obstetrícia, qualquer outra situação relacionada à saúde da mulher, o CAISME, que é o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ele dá esse suporte para você. Ele faz parte ali da Unicamp. Se você quiser conhecer um pouco mais do serviço deles, só entrar lá no site, pesquisar, tem todas as informações de como ter acesso a esse serviço também. No site da Prefeitura, também tem uma programação especial de Outubro Rosa acontecendo na nossa cidade. Então, tem detalhado ali as redes sociais, o Facebook e Instagram, e tem os dias e horários e os locais em que estão acontecendo as carretas de mamografia e as palestras, caminhadas, turma de zumba, corridas, vários eventos acontecendo pela cidade para mobilizar todo mundo de uma forma bem bacana. Então, só acessar lá o site da Prefeitura de Campinas ou o próprio Facebook deles, vocês têm acesso a essas informações também. E o que é o câncer de mama? Né? O câncer nada mais é que o crescimento anormal de células. Né? E esse crescimento anormal gera um tumor, gera um nódulo, e ele pode ser de crescimento rápido ou de crescimento lento. Porém, quando você descobre um tumor
no início, lá em estágio inicial, a chance de cura dele do câncer de mama, ele tem 95% de chance. Então, é por isso que a gente pega hoje nesse assunto de fazer os exames, de fazer o rastreamento, o autoexame, para você diagnosticar no início, para que você tenha uma maior porcentagem de cura. E eu trouxe aqui para vocês entenderem um pouquinho da anatomia da mama, uma foto ali de um corte lateral, né? Então, ali é uma mama num corte lateral, ali na borda tem o músculo peitoral, a parte em amarela, toda em amarela ali, é a gordura que fica antes do tecido mamário, depois do tecido mamário, em volta do tecido mamário. Então, a nossa mama ela é constituída de tecido mamário e gordura. Em algumas mulheres, mais tecido mamário do que gordura, e em outras, mais tecido de gordura do que mamário. E, para vocês entenderem ali, é que está bem pequenininho, mas, por exemplo, depois do amarelo, tem as bolinhas amarelas. Esses são os lobos, que é o que a gente chama de tecido mamário. Os lobos nada mais são do que como se fosse um cachinho de uva. E esses lobos, eles são constituídos de lóbulos, que é a parte menor da uva. Então, um lóbulo constitui um lobo. Tá? Então, cada bolinha vermelha que você está vendo ali é como se fosse um cachinho de uva. E é nesse cachinho que se forma e se armazena o leite, que quando o bebê mama, é passado ali pelos ductos, que são as linhas que ligam o lobo até o mamilo, que é na sucção, o bebê mama e sai por ali. Então, essa é a nossa anatomia, de uma forma geral, da mama. E numa apresentação mais de frente, só para vocês entenderem uma outra parte, além dos lobos, da gordura, mamilo, nós temos também essas risquinhas verdinhas, é o nosso sistema linfático, né? Os risquinhos verdes. Hã? Ah, de apontar aqui? Fica melhor para vocês verem assim? Só tomar cuidado para não cair aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, a gordura em amarelo, os lobos, e aqui em verde nós temos o sistema linfático. Esses verdinhos aqui são os linfonodos. Nós temos linfonodos em todo o nosso corpo. Mas eu trouxe aqui a região da mama mais esclarecida para vocês entenderem uma parte do processo de estadiamento, como que funciona. Mas mais para frente eu vou voltar a essa parte aqui também. Então, essa é a nossa anatomia da mama de uma forma geral. Nossa mama ela é totalmente circulada ali por linfonodos. Tem os peitorais, tem os axilares, tem os que ficam atrás ali do nosso braço. E quais que são os sinais e sintomas de um câncer de mama, né? Quais são os alertas que a gente tem que prestar atenção às alterações na nossa mama? É interessante, todo mês, você tirar 5 minutinhos, nem 5 minutinhos, 2 minutinhos ali do seu banho, de você se observar na frente do espelho. Quando você se observa na frente do espelho, você conhece o seu corpo. É normal que uma mulher tenha uma simetria entre uma mama e outra, uma mama um pouquinho menor do que a outra. Isso é considerado normal. E isso você vai conhecer o seu corpo se você observá-lo ele no espelho, né? Se você faz isso mensalmente, qualquer alteração que você notar no seu corpo, você já vai ficar em alerta. Então, se você notar ali, tem uma nodulação que seja visível aos olhos ou na palpação, isso já é um alerta. Se você notar a cor, a textura diferente, se você notar uma retração, que seria um afundamento da pele, principalmente quando você fecha os braços ali, que você muda a posição da mama, se você notar que tem alguma retração, é um sinal de alerta. É alerta, tá, gente? Não coloquem coisa ruim na cabeça, mas é um sinal de alerta, tá? Se você perceber que sai alguma secreção pelo mamilo, também é um sinal de alerta, ou se muda o formato e a posição do mamilo. Isso são sinais básicos de alguma alteração na mama, que não tá legal, que tem alguma coisa que merece uma atenção mais especial. Então, já é caso de você procurar um médico para investigar mais a fundo, tá? E como que surge o câncer? Muita gente tem essa dúvida de como surge o câncer
e como que ele migra, né, ele evolui para uma metástase. Então, para a gente entender de uma forma mais lúdica, mais didática, vai passar agora um vídeo, eu vou até sentar aqui para a gente ver juntos, mas eu vou passar para vocês assistirem e entenderem como é que forma um câncer.
Ele estava voltando ali para o início, mas eu particularmente gosto desse vídeo porque ele é muito simplificado e esclarecedor. Então, havendo alguma modificação diferente no seu organismo, isso não só se tratando de câncer de mama, a primeira coisa, procurar o médico, porque havendo alguma alteração, sendo no início, a gente consegue aí uma porcentagem de cura muito grande, né? Voltando para os casos de câncer de mama, os dois principais tipos de câncer de mama é o câncer lobular e o ductal. O lobular é do cachinho de uva, né? Ele acomete ali o cachinho de uva, acomete os lobos. E o ductal, ele acomete o caninho que liga os lobos até o mamilo, né? Na primeira imagem, nós temos aqui, nessa parte aqui é um ducto normal, né? Como se fosse um caninho limpo, né? De passagem. Esse daqui já é um ducto cancerígeno, que ele já está acometido de câncer. Esse ducto pode ser considerado como o carcinoma in situ, né? O câncer ductal ele pode ser considerado carcinoma in situ, onde ele está ali situado naquela margem ali do ducto, e ele não tem rompimento da sua membrana. Já o carcinoma invasivo, ele rompeu aquela membrana e começa a infiltrar no tecido mamário adjacente, e já pode até chegar a acometer os linfonodos, sugerindo aí uma possibilidade grande de metástase. Outro câncer também é a da doença de Paget. É um câncer que acomete o mamilo e a areola. Ele começa ali com uma coceira, uma inflamação, né, um incômodo, uma ardência, mas é um câncer que também está muito associado ao carcinoma ductal, né? 80%, 90% dele está associado a esse tipo de câncer e ele gera todo esse desconforto. Algumas mulheres acham que, às vezes, esse tipo de alteração se dá por uma alergia de sutiã, porque provou uma roupa diferente, deu uma alergia, e, às vezes, não procuram um médico para ver mais a fundo do que é, né? E tem vergonha de comentar com familiares, e quando vai ver, esse câncer já tomou um estágio avançado, em que já está até uma lesão exposta, e muito provavelmente em estágio de metástase. Existe também o câncer inflamatório. Esse é um câncer mais raro, ele acomete aí aproximadamente 1 a 3% dos tipos de câncer de mama, mas é um câncer também de difícil diagnóstico por parte da pessoa, por quê? O primeiro sinal que a gente acha que é câncer é o nódulo, e não é. Esse tipo de câncer, por exemplo, ele não vem acompanhado de nódulos, né? Então, ele aparece ali como uma simples inflamação. E por ele bloquear os linfonodos, os linfonodos eles são responsáveis por drenar, por fazer a varredura dos agentes nocivos. Então, como esse tipo de câncer bloqueia os linfonodos, ele não faz ali a filtragem da linfa, né, dos líquidos acumulados. Então, a mama fica inchada, fica dolorida, fica vermelha, dolorida assim extremamente, e ainda assim as mulheres não associam a câncer, acham que é uma inflamação ali normal que vai passar, e é um câncer raro, porém agressivo, né? Temos ali algumas patologias comuns da mama. Então, temos as patologias benignas, que são os cistos que a gente comumente tem, e que muitas vezes esses cistos somem se você faz aí uma suplementação de vitamina E, que você encontra facilmente na farmácia, alguns médicos também prescrevem. Temos os fibroadenomas, que são nódulos benignos da mama também, e a doença mamária proliferativa benigna. Temos os tumores filoides, que geralmente são tumores grandes,
E eles podem ser benignos ou malignos, e só a biópsia vai poder distinguir se ele é maligno ou benigno. E os carcinomas, que pode ser o ductal ou o lobular in situ, né? Ou os invasivos. E qual que é a melhor forma de diagnosticar o câncer de mama? A primeira delas é o exame clínico, né? As visitas que nós fazemos no médico, ele faz ali a avaliação física, faz o exame de toque, avalia a axila, tendo alguma alteração ou não tendo, né? Ele pode pedir para você uma ultrassonografia ou uma mamografia, mesmo não tendo nenhuma alteração. Se você tiver mais de 40, ele vai pedir para você a mamografia e o ultrassom. Você realiza primeiro a mamografia, depois realiza o ultrassom, porque o ultrassom complementa a mamografia. Se for uma mulher jovem, abaixo de 40, sem casos específicos na família abaixo dessa idade, ele vai pedir só para você um ultrassom de rotina, né? Ou se ele achar alguma diferença, algum nódulo específico, ele vai pedir os exames de acordo com o que ele está achando ali de alteração em você. Tendo alguma alteração na mamografia, na ultrassonografia, ele vai pedir uma biópsia, talvez. Tudo vai depender dos exames que você vai fazendo, né? Aí aqui eu coloquei uma planilha de um resultado muito comum colocado na mamografia, que ele serve de norte, de parâmetro entre o médico que está laudando e o médico que está atendendo a paciente, no caso o ginecologista ou mastologista. Então você faz ali a sua mamografia ou seu ultrassom, o médico descreve se teve um cisto, se teve um nódulo, e no fim ele coloca para você a classificação BIRADS. A classificação BIRADS na mama é B, vem de breast imaging, que é a imagem da mama. Na próstata também usa esse tipo de classificação, mas é PI-RADS, né, vem de próstata, e na tireoide, TI-RADS. É uma categoria muito utilizada para informar para o médico qual que é o próximo passo. Ó, ele vai, é como se fosse assim, ó, eu vi isso na mamografia, eu vi isso no exame, na ultrassonografia, e esse é o próximo passo a fazer. Então, você abre seu exame lá de ultrassonografia, de mamografia. Nossa primeira atitude é fazer o quê? Ir lá no Dr. Google, ver o que significa. Né? E nem sempre o que a gente pesquisa na internet é o fator real. Porque um exame sozinho, ele não significa aquilo que a gente realmente pesquisou, é um conjunto de fatores. Então, eu trouxe uma explicação dessa tabela, porque é o que comumente as pessoas me perguntam, deu BIRADS 1, o que é? Deu BIRADS 2. Conforme vai crescendo o número, vai dando assim, um medo no pessoal, né? Principalmente quando dá 1, 2, a pessoa falou, ih, tô mal, né? Então, eu trouxe aqui para explicar um pouquinho para vocês. Quando você olha lá no seu ultrassom, na sua mamografia, que deu BIRADS 0, significa que alguma coisa naquele exame não saiu certa e o médico não consegue diagnosticar se tem ou não tem alguma alteração. E esse 0 significa que o radiologista está falando para o seu médico assim, ó, ou repete o exame ou complementa o exame, porque não deu para ter certeza de nada. Isso não significa que teve alteração. Você não precisa sair assustada. Significa talvez que foi um mau posicionamento, ou a técnica que o médico usou, ou a técnica que usou, porque depende muitas vezes no ultrassom, dá uma classificação, na mamografia dá outra. Não significa que um esteja errado e o outro não, e o outro esteja certo. Significa que no olhar de que a ultrassonografia utiliza ondas, e a mamografia utiliza radiação ionizante, então são radiações diferentes. Então eles vão ter visões diferentes para cisto, para nódulo, o que é normal. Então, BIRADS 0 não deu para concluir nada. BIRADS 1 é um exame normal. Significa que ele não achou cisto, ele não achou nódulo, ele não achou calcificação, ele não achou nada. Ele encontrou gordura, tecido mamário e pele. Só. Significa que sua mama está normal. O BIRADS 2, ele também é um exame normal. Só que o médico achou um cisto, achou um nódulo, achou uma calcificação, achou um linfonodo. Só que na visão radiográfica, na visão da mamografia ou no ultrassom, ele já consegue definir que aquilo é benigno, que não precisa fazer um complemento de exame. Obrigada. Então, significa que ali ele não achou nada, o BIRADS 2. O BIRADS 3, ele é um provavelmente normal.
Só que ele não pode dar a certeza por aquele exame, por quê? Ele não está tão claro. Então, o que ele vai pedir? Ou um exame complementar, ele pode dar BIRADS 3 na mamografia, porque ele é provavelmente normal, mas precisa investigar. E a ultrassonografia consegue diferenciar se é um nódulo, se é um cisto, ele consegue confirmar que aquilo é benigno. Aí, na ultrassonografia, ele pode vir BIRADS 2, porque ele confirmou. Então, você fica com o último diagnóstico. A mamografia deu 3, mas o ultrassom deu 2 depois. Então, ele confirmou que aquilo é benigno. Tá? No BIRADS 4, ele se subdivide em 3. Por quê? O 4 ele já tem uma certa suspeita, mas existe o 4A, que é um risco baixo, o 4B, um risco moderado, e o 4C, que é um risco mais alto de câncer. Mas aí, o que acontece? O médico fala assim, ó, é um risco 4, mas geralmente ele pede e indica uma biópsia, né, que é a biópsia que vai declarar se aquele nódulo é ou não benigno ou maligno. Quando vem BIRADS 5, é que o risco de câncer ele é alto, mas isso é geralmente quando o nódulo é maior, quando as bordas do nódulo ali na imagem da mamografia ou do ultrassom já estão assim bem distorcidas. Então, ele já fala assim, ó, não está muito legal, já é um risco grande e já é indicação direta da biópsia. Ou o risco 6, que é quando a paciente já está em tratamento do câncer e o BIRADS na mamografia ou no ultrassom só reafirma aquilo, que já é um paciente que está com o diagnóstico de câncer afirmado. Então, feito o ultrassom, feito a mamografia e o médico precisa dessa complementação, o que ele indica geralmente? Uma punção, que a gente chama de PAF, que é a punção aspirativa por agulha fina, que é uma pistolinha com uma seringa ligada ali, uma agulha. O médico, através do ultrassom, ele localiza o nódulo, insere a agulha naquele nódulo, e ele faz uma espécie de esfregaço para vir um pouco desse material do nódulo na agulha. Ele tira, coloca na lâmina, a lâmina vai para o laboratório analisar que tipo de célula é aquilo, se é um nódulo benigno ou maligno. Quando é um nódulo mais denso ou um nódulo mais suspeito, pode ser que o médico, ao invés de pedir a punção aspirativa por agulha fina, ele pede por agulha grossa, que é a corebiópsia. É uma agulha dentro da outra, né, aqui, ó, é uma agulha dentro da outra. Então, essa agulha mais fina, primeiro o médico introduz até chegar no nódulo essa agulha. Quando chega no nódulo, ele dispara para essa agulha mais fina sair. Ele tem um vazado aqui. Esse vazado gira, retira um fragmento do nódulo, volta por dentro da agulha maior. E esse fragmento ele fica assim, tipo um fragmento maiorzinho mesmo, né? Tipo um macarrãozinho assim. Aí ele vai para análise também para saber que tipo de exame é aquele. É tirado esse fragmento maior justamente para que seja um resultado mais preciso. Além desses dois, tem também a mamotomia por estereotaxia, que é como se fosse uma mamografia deitada. A paciente precisa estar estável, por quê? É feita a compressão, tira a radiografia, né, a mamografia ali na hora, localiza o nódulo. Geralmente essa mamografia ela sai uma marcação, como se fosse uma régua, para localizar exatamente onde está o nódulo ou a microcalcificação. Localizado, eles fazem a marcação e é feita a mamotomia, que é uma agulha grossa também, é feita a retirada total ou parcial do nódulo, também para análise desse material. Depois de diagnosticado o câncer, é feito o estadiamento, para determinar em que fase que o câncer se encontra. Se ele está abaixo de 2 centímetros, ele se encontra na fase 1, porque ele está só localizado ali na mama, ele só abrange aquela área. Se ele tiver entre 2 a 5 centímetros, ele está dentro da fase 2, que ele é um nódulo relativamente grande, ele pode ou não ter acometido os linfonodos. Na fase 3, é um nódulo maior, que ele tem ali praticamente maior que 5 centímetros, e ele já deve ter acometido um ou mais linfonodo. Tá? E a fase 4, que é uma fase mais complicada, em que ele tem a tumoração maior, o comprometimento dos linfonodos e migração para os ossos, para o pulmão ou para o fígado. Então, o médico diagnostica o câncer, verifica a fase em que ele está
e ele determina qual que vai ser o próximo passo, que é o tratamento. Dentro desse tratamento, o que ele pode fazer? A cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia ou a hormonioterapia. E pode ser que, dependendo do estágio do câncer, ele associe mais de um tratamento. Né? Além da cirurgia, a paciente faça também a quimioterapia, a radioterapia. Pode ser que, dependendo do tamanho do tumor, de forma que ele queira preservar a mama, a integridade da mulher, primeiro se faça a quimioterapia, a radioterapia e depois faça a cirurgia, que é quando ele quer diminuir o tumor para depois fazer a cirurgia. E dentro da cirurgia existem 2 tipos que são feitos. A cirurgia em que ela vai conservar a mama e a remoção da mama. Na conservadora da mama existem os 3 tipos, onde só se faz a retirada do tumor, quando é um tumor pequeno, a incidência de ter pego ali os tecidos adjacentes é muito baixo, né? Então ele só retira o tumor. Tem a excisão ampla, que é quando ele faz a retirada do tumor e uma margem de segurança, para ter certeza que o tumor não pegou nenhuma parte ali de tecido saudável. Esse material vai para análise e dentro do resultado do exame, além de diagnosticar o tipo de nódulo, se é benigno ou se é maligno, ele informa se tem infiltração daquela margem e o quanto pegou da margem. Vamos supor que a margem de segurança foi de 1 centímetro. O exame mostra o quanto que infiltrou. Se infiltrou meio centímetro, 2 milímetros, então ele informa qual que foi a margem para o médico entender qual foi a profundidade. Se ultrapassou a margem de segurança ou não. Ultrapassando essa margem de segurança, o médico toma outras medidas de segurança para ter certeza que se precisa pegar mais tecido ou se precisa aplicar um outro tipo de tratamento naquela área afetada. A quadrantectomia, que é a retirada de um quadrante, porque a mama ela é dividida em 4. Né? Deixa eu fechar aqui para vocês entenderem. Então, vamos supor aqui que a mama está sendo visualizada aqui de frente. Ela é dividida em 4. Então, a gente chama de quadrantes. Os quadrantes superiores, quadrantes inferiores. Né? Então, o médico verifica a localização do nódulo, avalia a necessidade e a possibilidade de retirar só aquele quadrante para preservar o resto da mama da paciente. Ou, em alguns casos, onde o envolvimento é grande ali do tecido mamário, a paciente acaba tendo que fazer a mastectomia, que é a retirada total da mama. Existe uma estatística que quem faz é o Instituto Nacional do Câncer. Todo ano ele lança qual que é a projeção dos cânceres, de novos cânceres para aquele ano e o registro de mortes de anos passados. Então, para esse ano de 2021, estima-se que aparecerão cerca de um pouco mais de 66 mil novos casos de câncer de mama. Né? Essa é uma estimativa para esse ano. E de registro, porque o de 2020 ainda não saiu, 2019 foram um pouco mais de 18 mil casos de câncer de mama, de mortes de mulheres por câncer de mama, e de homens foram de 227 homens. Né? Embora seja um número baixo, representa aí apenas 1% dos cânceres nos homens, mas o homem também corre o risco de morrer, de ser acometido pelo câncer de mama. Devido, lógico, à presença do tecido mamário ser menor no homem, né? A questão hormonal também influencia, mas o homem ainda assim ele tem um risco de sofrer pelo câncer de mama. Aí aqui eu trouxe para vocês alguns fatores que influenciam no aparecimento do câncer de mama, né? Então, os fatores ambientais e comportamentais, que são a obesidade e o sobrepeso, é um fator que influencia. A inatividade física, né, se a gente está aí num sedentarismo, numa alimentação ruim, numa vida bem desregrada, são fatores de risco muito importante. O consumo de bebida alcoólica ou exposição frequente a radiações ionizantes para tratamento para algum tratamento de radioterapia ou algo do gênero, ou exames de diagnóstico, tomografia, raio-x e mamografia.
Lembrando que isso aqui é exposição frequente, né? Então, se, por exemplo, um paciente está em tratamento de um câncer de pele, está fazendo radioterapia, então ela está exposta frequentemente a esse tipo de radiação. Então, pode ser um fator que venha a desencadear o câncer de mama. Ou mesmo, se ela faz frequentemente alguns exames com radiação ionizante, que é a tomografia, a radiografia. Pacientes que tiveram Covid e estiveram internados, que praticamente faziam raio-x de tórax todo dia, têm um risco elevado para câncer de mama, isso todo dia. Né? Se você faz um raio-x no ano, isso não é parâmetro de risco, tá? Mas você está lá, passou 15 dias internado. Geralmente, quando você está na UTI, o raio-x de tórax é feito todo dia. Porque você está acamado, precisa ver se você está tendo aí algum derrame pleural, se está tendo aí um desenvolvimento de uma pneumonia, alguma coisa do tipo. Então, acaba aumentando esse risco, tá? Ou ainda, tabagismo, né, que é um fator também importante no aparecimento de vários tipos de câncer, não só o de mama. Nós temos também a fase hormonal, né, fatores de história reprodutiva e hormonal. A primeira menstruação antes do 12, quando a mulher menstrua muito cedo, né, é um fator de risco. Não ter tido filhos ou a sua primeira gravidez foi depois dos 30 anos. Não ter amamentado também é um fator de risco, porque quanto mais você amamenta, menor é a chance de desenvolver o risco de mama, o câncer de mama. Parar de menstruar após os 55 anos, o uso de contraceptivos hormonais por muito tempo, ou ter feito reposição hormonal pós-menopausa, principalmente por mais de 5 anos. Outro fator genético e hereditário é a história de câncer no ovário, câncer de mama na família, principalmente antes dos 50 anos, e história familiar de câncer de mama em homens. Se você teve algum caso de câncer na família, de tia, mãe, avó, prima, em que elas tenham, por exemplo, tido câncer com 40 anos, o seu início de rastreamento, o seu parâmetro de rastreamento deve iniciar 5 anos antes dessa idade. Então, se sua tia, por exemplo, teve câncer com 40, você deve iniciar aos 35, anualmente, essa investigação de câncer de mama, porque o risco ele acaba sendo maior. E eu deixei aqui, por último, o de alteração genética, especialmente dos genes BRCA1 e BRCA2. Existe um exame chamado mapeamento genético. E eu não sei quantos de vocês lembram, quando em 2013, a Angelina Jolie foi notícia em tudo quanto é jornal, revista, porque ela havia feito um exame em que mostrava que ela tinha aí uma grande chance de desenvolver o câncer de mama, e ela optou pela retirada total do tecido mamário. E isso foi bem radical, deu notícia em tudo quanto é lugar. Então, o que acontece? Ela perdeu a mãe em 2007 por câncer de ovário. E ela realizou esses 2 exames, do BRCA1 e BRCA2. E encontrou uma alteração onde demonstrava que ela tinha 87% de chance de desenvolver o câncer de mama. Mas os 87% de chance não eram certeza. Era só um risco maior que ela tinha. Só que ela optou por fazer a retirada do tecido mamário, preservando ali a areola, né, preservando a pele, fez a prótese mamária. Só que naquela época, um exame desse custava cerca de R$10.000. Era um exame muito caro. E a cirurgia para esse tipo de retirada, né, de mastectomia profilática, ele também é um procedimento muito caro, mas ela tinha dinheiro para fazer e ela escolheu fazer. Mas, hoje, esse exame ele custa em torno de R$2.000. Porém, esse tipo de cirurgia de retirar todo o tecido, ele não é 100% certeza. Então, não é algo indicado de se fazer, porque ele reduz em bem pouco a chance de você desenvolver o risco de câncer de mama. Porque você ainda preserva a areola, preserva um pouco dos ductos, tem a pele, tem os linfonodos. Então, assim, foi uma atitude radical dela, foi uma escolha dela, mas os médicos não indicam uma atitude tão radical, né? Mas trazendo aí só para vocês entenderem o que foi que ela fez. E, popularmente, os exames mais conhecidos que são feitos para estudar a mama, qualquer alteração que tem ali na mama de cistos, nódulos e calcificações, primeiro é a ultrassonografia, que ela pode ser feita por qualquer pessoa, né?
é um exame simples, que não tem alteração de células, nada, não interfere no seu corpo. Então, ele pode ser feito em qualquer idade, por qualquer pessoa. Ele é principalmente indicado em mamas jovens, né, no caso de estudo da mama em si, é indicado para as mulheres mais jovens, porque a mamografia ela é indicada a partir dos 40. Abaixo dessa idade, a mama ela é muito densa. Então, na mamografia, ela parece bem clara. E é difícil de diagnosticar qualquer alteração que tenha. Então, prefere-se primeiro fazer a mamografia, a ultrassonografia, o acompanhamento com ultrassom, porque a mamografia abaixo dessa idade, ela pode não aparecer certo o resultado ou sugerir um falso positivo. Então, a ultrassonografia é mais indicada para mamas densas, mamas jovens, e ela tem o poder de diferenciar se aquele nódulo, aquele achado na mamografia, ele é cístico ou sólido. A mamografia é um exame de maior eficácia, né, indicado para mulheres acima de 40 anos, e ele tem a função de esclarecer nódulos, calcificações, assimetrias na mama e distorções. Outro exame que é pouco utilizado, mas ele é tão importante quanto, é a tomossíntese, que nada mais é que uma mamografia, só que ela tem uma imagem de 3D. A mamografia convencional, a gente faz ela em imagem 2D, em 2 posicionamentos básicos, crânio caudal e médio lateral oblíqua. Quando o médico tem alguma suspeita de uma microcalcificação, um nódulo muito pequeno que na mamografia não dá para diagnosticar, o ultrassom não dá para diagnosticar, ele pede a tomo, que é como se fosse uma tomografia, mas é o aparelho de mamografia que tem os cortes tomográficos, que são cortes bem pequenos, de 1 milímetro, que ele consegue mostrar por cortes sequenciais se tem ali alguma microcalcificação, alguma tumoração que não dá para evidenciar tão bem quanto na mamografia convencional e no ultrassom. Temos também a angiomamografia, que é uma mamografia comum, só que com a injeção do contraste iodado, o mesmo contraste que é utilizado também na tomografia. Né? Ele é utilizado mais para elucidar, ali, mostrar uma vascularização de algum tumor na mama. E, por fim, a ressonância magnética, que é mais indicado para mamas com próteses. Também ele é um exame muito sensível para alguns tumores, mas não é o primeiro exame indicado para rastreamento de câncer de mama. Porque, por ele ser altamente sensível, ele pode dar um diagnóstico falso. Né? Se uma mulher faz primeiro a ressonância magnética, daqueles casos que foram dados como suspeitos de câncer de mama, praticamente 70% deles vão ser um falso positivo. Né? Que ele é extremamente sensível, mas não é o indicado para esse tipo de suspeita. Daí, voltando aqui na angiomamografia, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui é uma imagem normal da mama. A angiomamografia. Essa aqui é uma imagem normal da mama. Só que, numa imagem normal dessa, o médico não consegue diagnosticar se ali tem alguma coisa diferente ou não. Muito provavelmente uma mama não tão jovem, mas também não tão velha, né? Deve ter seus 35, 40 anos, mas ele aplica o contraste, depois de aplicado o contraste, ele faz essa imagem, e depois da imagem feita, ele aplica um filtro, que é para suprimir algumas estruturas e identificar melhor se tem alguma alteração ou não. Então, essa imagem de cima é a mesma imagem de baixo, só que a gente tem aqui, ó, a sobreposição do tecido mamário, que você não consegue identificar se é alguma alteração ou não. Aplicado esse efeito de filtro, suprimindo as estruturas, aí aqui, depois de aplicado o contraste, o médico consegue identificar as alterações na mama. Então, é um exame que hoje, desde 2016, tem sido feito com muita frequência, porque o custo dele não é tão mais alto. É o exame de mamografia com aplicação de contraste. Então, é um exame que tem sido muito utilizado para o diagnóstico do câncer também. Visto que a gente tem algumas possibilidades de exames da mama, eu posso escolher que exame que eu quero fazer?
Não posso. Eu não posso escolher se eu quero a ultrassonografia e deixar de fazer a mamografia. Não posso fazer uma ressonância, porque eu acho que é um exame mais... Porque é mais caro, ele é melhor. Né? Cada exame ele tem a sua função. E quem vai determinar o exame que deve ser feito é o próprio médico, de acordo com as alterações que ele encontra, de acordo com a suspeita que ele tem. O médico é quem vai indicar para você qual que é o melhor exame para fazer. Tá? E trazendo agora para nossa tão perseguida, a mamografia, ela é uma vilã ou ela é uma aliada? Hoje a gente tem um tabu muito grande em relação à mamografia, porque muitas mulheres têm medo de fazer a mamografia, tanto pelo diagnóstico quanto pelo desconforto que ela causa, né? E as mulheres acabam fugindo da mamografia. Então, eu trouxe alguma coisa só bem breve a respeito da mamografia, de como que ela surgiu e por que que ela não é substituída hoje. Ela, inicialmente, ela começou a ser feita em 1913, por Albert Salomon, só que ele começou a fazer as radiografias nas mamas já retiradas. Né? Depois que a mulher já fazia a cirurgia de retirada de mama, ele fazia a radiografia para verificar o comprometimento daquela mama, o grau, se tinha calcificação, o tipo de tumor. Então, começou a ser feito nessa época. Passado um certo tempo, em 1930, eles descobriram que dava para fazer direto na pessoa viva, né? Não fazer depois que tinha retirada da mama completa. Eles queriam fazer esse exame de forma a diagnosticar antes, qual que é o melhor método de prevenção, de tratamento. Então, em 1930, foi feita a primeira mamografia numa pessoa viva. Só que não tinha a compressão que é realizada hoje. Então, essas radiografias levavam um nível de radiação muito grande. E em 1950, Raul Leborgne, ele descobriu que para fazer uma mamografia boa, com uma acurácia melhor, ali, um esclarecimento melhor de diagnóstico, ela precisava ter um melhor posicionamento para pegar toda a estrutura da mama, que tinha que ter uma necessidade de compressão, porque comprimindo você diminuía a espessura da mama, espalhava os tecidos da mama. Espalhando o tecido da mama, os nódulos que são mais densos, eles iam ficar muito mais aparentes na mamografia. E fazendo essa redução de espessura, espalhamento do tecido, você reduzia a dose de raio-x que a paciente ia receber. Reduzindo a dose de raio-x, o risco de mutação celular, de alteração celular, também era reduzido. E aqui no Brasil, a primeira mamografia chegou, o primeiro mamógrafo, né, o aparelho, chegou aqui em 1971. E desde então ele tem se aprimorado, tem se tornado cada vez mais puro, né, a imagem. Hoje nós temos a mamografia digital, que diminui a possibilidade e necessidade de repetição de exames, porque às vezes a técnica emprega um tipo de técnica ali na paciente que ou fica escuro demais ou fica claro demais. E dentro da mamografia digital hoje você consegue fazer esse controle sem precisar repetir o exame e a paciente acaba não precisando ser exposta mais uma vez a algum tipo de radiação. E eu trouxe aqui alguns fatores importantes do que a gente deve saber antes de fazer a mamografia, né? Primeiro, a gente precisa entender que a compressão feita na mamografia ela é necessária. Tanto que os aparelhos de hoje, se não é feita a compressão necessária, ele mostra a compressão, ele sai impresso lá no exame, qual que foi o nível de compressão feita, e não sendo feito a compressão necessária, o exame não é preciso, porque você não espalhou certinho o tecido mamário, não elucidou certinho ali a estrutura, e pode ser que você precise fazer. A compressão mamária, ela dá a estabilidade da mama para que a paciente não mexa. E quando a gente mexe em algum exame radiográfico, essa mexida ela gera um artefato, dificultando aí o diagnóstico ou dando um diagnóstico falso também. E dá essa menor espessura, diminui a dose de radiação também. No dia em que você for realizar a mamografia, você não deve utilizar nenhum cosmético. Desodorante, creme, nada que esteja relacionado ali na mama e axila. Porque esses cosméticos, eles possuem materiais pesados. E muitos diagnósticos foram feitos de forma errada, porque apareceram
pintinhas na mamografia que indicavam que eram suspeita de câncer, de calcificações, quando, na verdade, nada mais é que uma formação de resíduos ali nos poros, que apareciam uns pontinhos brancos que poderiam ter sido evitados se a paciente não usasse o desodorante, o creme no dia de fazer o exame. E a importância de agendar a mamografia entre o 5º a 10º dia depois da data da última menstruação. Porque nesse período que a mulher está na menstruação, a mama fica dolorida, fica inchada, fica desconfortável. E o exame por si só torna doloroso para a mulher pela tensão, né? A mulher chega lá com a tensão e o medo de que vai doer o exame. Então, quando você faz esse exame dentro do período menstrual, essa dor, né, esse desconforto, ele aumenta. Então, é a importância de marcar fora desse período. E não estar grávida ou amamentando, mas se a mulher tiver algum risco, alguma suspeita de câncer, ele só vai ser indicado diante da indicação médica. Tá? O médico vai estar ciente, ele vai estar pedindo se for realmente necessário ou não. E umas principais dúvidas que o pessoal tem em relação à mamografia é se ela tem um risco de desenvolver câncer ou não, algum tipo de câncer. E ela não tem, porque você realiza aí, no máximo, a mamografia uma vez no ano. Então, ele não vai induzir a produção, o risco de ele induzir a um câncer ele é muito baixo. A menos que você esteja já exposta a outros fatores, né? Uma má alimentação, um mau estilo de vida, exposição a outros tipos de radiações, outros exames que você faça. A mamografia vai ser só um fator a mais, ele não vai ser um fator principal. Né? A biópsia de um exame, né, de mama, de nódulo, ele não desenvolve o câncer de mama, como algumas pessoas pensam. Repetir uma incidência nem sempre é suspeita. Muita gente acha que quando faz a mamografia, está lá esperando na sala de espera, vem a técnica de mamografia e fala assim, olha, eu vou precisar repetir o seu exame. Aí a pessoa já coloca na cabeça, ixi, encontrou alguma coisa. Nem sempre é suspeita de alguma coisa. Por quê? Às vezes o posicionamento não ficou legal, a estrutura cortou alguma partezinha e a gente precisa pegar toda a estrutura da mama. Ou, às vezes, até o posicionamento ficou de uma forma em que deixou uma imagem duvidosa. E, por precaução, se pede uma incidência a mais, diferente daquelas que foram feitas, ou repetir a mesma mama, dando aí uma alteração no posicionamento para ver se espalha um pouco mais as estruturas, para diferenciar se era mesmo um achado ou não. Então, pediu para repetir, pediu para voltar na clínica para repetir o exame, não significa que tem alguma coisa de errado. Só para vocês entenderem e não ficarem preocupadas. Tá? E, deixei por último aqui, não causa o câncer de tireoide. Há alguns anos, um vídeo começou a circular por WhatsApp, internet, de uma mulher fina, de postura, que, se você assistir um vídeo daquele, do modo com que ela fala, você acredita no que ela fala. Então, esse vídeo rodou o mundo inteiro, em que ela usava o nome do Drauzio Varella, falando que um dos grandes causadores do câncer de tireoide eram as mamografias e as radiografias de dente feitas no consultório dentário, e que você tinha que exigir do profissional ali que estava fazendo o seu exame o protetor de tireoide. E isso trouxe um transtorno para nós que trabalhávamos com os pacientes muito grande. Por quê? Nós temos protetores de chumbo para vários segmentos. Tem o da tireoide, tem o colete de chumbo, tem o protetor de gônada, tem o protetor de mão, tem o óculos de chumbo. Nós temos um aparato muito grande, tanto para a nossa proteção como profissional, quanto para a proteção do paciente. Só que eu só vou usar no paciente se aquilo não interferir no que eu preciso investigar. E o protetor de tireoide, ele tem uma estrutura que ele pega toda a parte do pescoço, até aqui um pouco mais para baixo, para proteger a tireoide. Então, quando essa mulher divulgou esse vídeo, todas as pessoas que chegavam lá na clínica para fazer o exame, elas exigiam. Não, eu exijo porque o Drauzio Varella falou. E a gente tentava explicar, senhora, não é mito. E quem disse que iam acreditar na gente? Porque eles tinham que entender
que esse tipo de exame ia interferir, esse tipo de protetor ia interferir. E trazendo um esclarecimento, a dose da radiação que a tireoide toma durante um exame de mamografia representa menos de 1% da dose que a mama toma. Por quê? No exame, nós temos a radiação primária, que é aquela radiação que vai direto na imagem onde a gente precisa gerar, no caso a mama, e existe a radiação secundária, que é quando a radiação bate na estrutura e se espalha, embora a gente não vê, mas ela tem a radiação secundária. Então, essa radiação que a tireoide toma, ela representa menos de 1% do que a mama tomou. E esse menos de 1% é como se a gente ficasse exposto, por exemplo, a 30 minutos de sol. Então, ele não é nada, né? E comparado assim, à quantidade de radiação. Então, se você receber, nesse mês de outubro principalmente, esse tipo de vídeo, não passe para frente, ou se alguém te encaminhar, você fala, ó, não é verdade. E, inclusive, se você jogar na internet, você vai achar que esse vídeo não é verdade. Tem esse vídeo esclarecido principalmente pelo próprio Dr. Drauzio Varella. Então, trazendo aqui dos mitos, protetor de tireoide e mamografia é uma fake news. Tá? Ele não deve ser usado durante o exame de mamografia. Por quê? Quem já fez mamografia sabe que quando você vai lá fazer o exame, existe no aparelho um protetor de acrílico, que é para deixar o seu rosto afastado da mamografia, justamente porque eu preciso deixar a área que vai ser radiografada da mamografia totalmente livre. Então, eu afasto o rosto da paciente para que não saia queixo, nariz, né, a estrutura. Então, se eu coloco o protetor de tireoide, pode ser que algum pedacinho daquele protetor saia na radiografia. Se ele sair na radiografia e cortar alguma estrutura da mama, eu preciso radiografar a paciente de novo. Então, ele é proibido o uso durante a mamografia, porque a chance de eu te levar a uma repetição do exame, ela é muito grande, tá? E ele interfere no posicionamento, leva à repetição de incidência, e as pacientes que às vezes a gente acaba cedendo o uso, é mais pelo fator psicológico. Só que assim, a gente acaba puxando um pouco mais para cima, tem que tomar muito cuidado, leva um pouco mais de tempo para ver se ela não se mexeu, porque às vezes você posiciona a paciente, todo com o rostinho lá de lado, para fazer a mamografia. Você posicionou e foi para o aparelho disparar, quando você olha, ela está assim embaixo. Com o rosto dentro da área que vai ser feito o exame. Quando a gente consegue ver em tempo, a gente, não, senhora, vamos lá, não pode colocar o rosto na frente, etc. Só que quando às vezes a gente não vê que é um negócio muito rápido, aí sai lá o narizão, o queixão, e fica bem difícil. Então, se você for fazer a mamografia, ou souber de alguém que vai fazer a mamografia, explica para ela por que não é usado o protetor de tireoide. Tá? Porque a dose é baixa e ele acaba gerando algum artefato que pode ser que tenha que repetir o exame novamente. E essa recomendação não é um técnico de radiologia que está recomendando porque não quer usar no paciente, como muitos achavam que era. Né? Ah, não, fulano não quer usar o protetor de tireoide porque não quer ter trabalho de pegar e guardar. Não é isso. É que os grandes órgãos que cuidam, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Sociedade Brasileira de Mastologia e, o último não estou enxergando, a Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia, não recomendam o uso porque eles sabem de todo esse transtorno que causa. Agora, eu quero falar para vocês uma coisa relacionada à mamografia e à vacina do Covid. A vacina do Covid não causa câncer de mama, tá, gente? Só que, ultimamente, eles perceberam que o índice de mamografias alteradas estava muito grande, no sentido de que, quando pegava o resultado da mamografia, tinha vários linfonodos, como fala? Presentes, né, ali na mamografia, que acabavam gerando aí uma suspeita de algum possível câncer, alguma coisa do tipo. E, com isso, aumentou a solicitação de biópsia e a solicitação de cirurgia. Depois que eles foram associar que esses linfonodos, na verdade, estavam associados à vacina do Covid, né? E que essas punções e cirurgias foram desnecessárias. Né? O que acontece?
Quando você toma uma vacina, o seu organismo cria uma reação inflamatória normal, porque o seu organismo entrou em contato com aquele anticorpo para ter aquela criação de anticorpos, né? E ele gera essa inflamação. E pelo fato dos linfonodos, o sistema linfático ter esse sistema de defesa, quando ele detecta a presença de um agente nocivo, no caso da COVID, ele gera o organismo de defesa, ele produz células de defesa. Essa produção faz com que ele inche. Então, ele fica muito mais evidente numa mamografia, né? Então, essas punções e cirurgias poderiam ser evitadas se tivessem descoberto isso antes. Então, se você está em rastreamento do câncer de mama, você precisa informar para o médico, para a pessoa que está fazendo o seu exame, a data que você tomou a sua última dose de vacina. Se você só precisar fazer um check-up geral, um acompanhamento simples, espera aí cerca de 15 a 30 dias da data da última vacinação para fazer o exame da mamografia, porque esses linfonodos regridem e eles já não aparecem na mamografia com alguma sugestão de alteração. Tá? Mas são alterações benignas, deixando bem claro, essa alteração devido à vacina da COVID é uma alteração benigna. Tá? Então, por isso que eu voltei nessa imagem aqui, só para vocês entenderem. Geralmente, esses linfonodos são mais proeminentes no lado do braço em que você tomou a vacina. Algumas mulheres relataram que sentiram mesmo uma espécie de íngua, caroço ali embaixo do braço, depois que tomaram a vacina. Então, vai ser comum de que esses linfonodos fiquem inchados nessa época, depois de ter tomado a vacina. E agora, qual que é o melhor caminho para a gente diagnosticar o câncer? O primeiro deles é o autoexame. Esse a gente pode fazer em casa, na frente do espelho, deitada, no chuveiro, mensalmente, sempre fora da época de período menstrual, porque dentro do período menstrual a nossa mama fica um pouco mais densa, fica a presença ali de nódulos, né? A gente parece que são nódulos, quando na verdade é a nossa mama inchada por causa do período menstrual. Então faz esse autoexame uma vez por mês, tendo alguma alteração, procura o seu médico, se ele te pedir algum exame, faz todos os exames, faz todo o procedimento que ele te indicar. Caso seja encontrado alguma coisa, vai ser achado logo no início e a chance de cura é grande, né? E a gente tem como prevenir esse tipo de situação, né? Esses tipos de câncer, eles estão mais relacionados ao nosso estilo de vida, ao ambiente que a gente vive. Então, o que a gente precisa fazer? Manter uma atividade física constante. Escolhe aí uma atividade que você gosta, seja caminhada, pular corda, fazer polichinelo, fazer step, fazer crossfit, uma zumba, né? Tem infinidades de atividade física. Procura algo que você gosta, que você vai conseguir manter a constância dessa atividade, que alinhado a uma alimentação balanceada, você reduz o seu peso, mantém o seu peso equilibrado, reduzindo aí a chance de aparecer o câncer de mama. Se você tiver em período de amamentação, ou quando você tiver o seu filho e você tiver a possibilidade de amamentar, amamente pelo máximo de tempo possível. Vai ter gente que vai falar assim, não, tem que só amamentar até 6 meses, não, tem que amamentar até 1 ano. Não, amamente à vontade, o tempo que você puder, pelo seu bem, pelo bem da criança, tá? Demanda livre, fica à vontade para amamentar. Evita bebida alcoólica, evitar o tabagismo, isso a gente já faz, né? Mas caso você tenha algum amigo, algum familiar que faça uso desse tipo de bebida ou de cigarro, qualquer substância nociva, dá um toque para ela parar, né, que isso vai interferir muito na saúde dela, e seguindo um hábito saudável de alimentação, de estilo de vida, cortando essas coisas nocivas da vida, a gente reduz ainda mais essa chance de aparecimento de câncer de mama. E ainda falando sobre o estilo de vida, nós temos infinitos conhecimentos dentro da nossa igreja, inúmeros livros, artigos. No próprio site da Ellen White tem grandes conselhos para a nossa saúde. E a Bíblia traz para a gente também os 8 remédios básicos, né, os outros remédios naturais, que é a nutrição, o exercício, água, luz solar, temperança, ar puro, repouso e a confiança em Deus. Colocando todos esses aspectos em prática na nossa vida, não significa que a gente não terá
mas a gente reduz a chance de aparecer e a chance de cura também ser muito grande, né? Pelo estilo de vida que a gente leva. E o diagnóstico precoce faz toda a diferença para a cura do câncer de mama. Portanto, cuide-se. Cuide de você, cuide do seu familiar, cuide da sua amiga, cuide de todos que estão ao seu redor. Compartilhe o conhecimento, apoie e esteja sempre pronto a abraçar a causa e as pessoas que estão ao seu redor em momentos frágeis como esse.